A paz do Senhor Jesus a todos Paz. vocês que neste dia 12 de março, segundo domingo do mês de março de 2023, podem estar conosco neste momento e também por aqueles que nos veem, nos assistem através deste meio de comunicação da internet. O nosso culto ao nosso Deus, a nossa reunião com a presença do Espírito Santo nesta noite em que nos lembramos da morte, do Oh, sacrifício e da ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Temos então a Santa Ceia do Senhor. Vamos orar para iniciar. Ó Deus justo, santo e bom, tu és grandioso, és maravilhoso e tem nos concedido uma semana da tua presença. O Senhor está no controle de todas as coisas. O nosso ir, o nosso voltar, tudo lhe está sujeito. Por isso, te agradecemos por esta presença tão maravilhosa. é. Aceita o nosso louvor desta noite. Atende a súplica, ao pedido Oh, deste que nesta noite aqui e aonde estiverem aqueles que nos veem possam ter os pedidos, os desejos, o intento do coração possam ser respondidos por ti, ó Deus único, porque buscamos a tua presença. é. Te agradecemos por todos esses que mais uma vez deixaram seus afazeres para estar conosco, colaborando e contribuindo com a presença tão necessária e tão importante para cada um de nós, para que possamos juntos conhecer a tua santa palavra. Usa a cada um de nós, pelo teu Espírito Santo em que nós habita, para compartilhar esta palavra maravilhosa, para aprender mais de ti neste dia maravilhoso e santo. É que nós te pedimos, te agradecemos, te louvamos, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Então, nossa Santa Ceia do Senhor, como temos no segundo domingo de cada mês. Então, hoje nós temos um texto, um tema que está também muito em evidência. E eu coloquei como tema Como Não Ser um Cristão Morno. E o nosso texto está baseado, o nosso tema está baseado no texto de Apocalipse, o livro de Apocalipse, o último livro da nossa Bíblia, no capítulo 3 e versículos 15 e 16, que assim nos diz: Conheço, Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Esta é a palavra do Senhor, a revelação em uma das cartas, das 7 cartas, que está registrado no livro de Apocalipse. E, então, eu acho que é dos castigos maiores que tem, seria esse, de todos aqueles que estão registrados nas outras cartas, é nós sermos lançados fora do reino de Deus. Então, vamos estar sempre atentos, para que não venhamos a ser uma pessoa, um cristão morno, mas ele diz que ainda era melhor que fosse frio ou quente. Melhor é ser quente, com certeza. Então Amém. vamos louvar ao Senhor com os hinos da nossa harpa cristã, hoje de número 39 e 77. O hino de número 39 tem como título Alvo Mais que a Neve. Muito conhecido, não há nem sombra de dúvida sobre o conteúdo deste hino, que é muito maravilhoso. Vamos lá? 1, 2, 3. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados
com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Amém, Senhor. Com graças ao nosso Deus, por esta certeza que temos que os nossos pecados serão mais alvos, mais brancos do que a mais branca neve, pelo sangue de Cristo Jesus, que nos purifica e nos lava de todo o pecado. Amém, Jesus. Nosso hino de número 77, o nosso segundo hino, que diz: guarda o contato. Então aqui está um hino que é uma das respostas de como não ser um crente, um cristão morno. Guardar o contato com o Salvador. Vamos lá? 1, 2, 3. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador.
e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com o Supremo Ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo o mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém. Então, não há nada melhor do que permanecer no contato com o nosso Senhor e Salvador, através da nossa oração a Ele, porque Ele sempre está pronto, está sempre atento ao clamor daqueles que buscam, na dificuldade, na tristeza, na alegria, na dor, na bonança, na escassez. O Senhor é Deus sempre presente. Em todos os momentos, devemos buscar a face do Senhor, porque Ele com certeza estará pronto a nos abençoar. Agradecemos ao Senhor e o nosso irmão que foi operado então na semana passada já esteve conosco hoje pela manhã, nosso irmão Endo Choso, e nome difícil para os latinos, mas este é o nome dele. E então agradecemos ao Senhor e que o Senhor continue abençoando aquele lar, aquela família, a cada um deles que ali estão. Então, o nosso agradecimento ao nosso Deus por esta restauração do nosso irmão Josuendo, e agradecemos ao Senhor porque o Senhor é Deus bondoso em mais uma semana que tem nos concedido das bênçãos preciosas que vêm das mãos do Senhor. Louvado e agradecido é o nosso Deus. Então, vamos aqui iniciar com os nossos pedidos, com os nossos irmãos que estão aqui à nossa direita, a irmã Maria e irmão Nishimura Kyodai, por meio onegaishimasu. Está interrompendo, Luri, não escuta nada. Acompanha na montanha. Ele tem problema de coração. Então, o médico pediu para ele, porque ele fumava uns 20 cigarros por dia, um maço de cigarro por dia. E o médico pediu para ele parar. Então, ele pede para orar por ele, pela melhor.
Ai, Melhora. agora entendemos tudo. É o amigo que sobe a montanha com ele, é isso? Luri. É, Aham, Amém. aham. Muito grato, Amigo então. que sobe O a amigo que sobe, mas já está gravado no vídeo, então. montanha. Amém. E o amigo que sobe a montanha. Muito grato. Vamos aqui com os nossos irmãos. A irmã Renata, por gentileza. Irmão Melvin, Tudo bem? graça e paz. Amém. Graças a Deus. Amém. Passou super bem na escola, Ai, agradecer a que Deus, bom. ela passeou com a escola e ela está gostando muito. Ai, que bom. Agradecer a Deus por essa vitória. Uhum. E também, Melvin está tendo os dias corridos lá no Brasil, mas agradecer a Deus porque tem sido dias corridos mais abençoados. Ele tem conseguido cumprir a jornada dele lá. E queria pedir oração pela vida da minha mãe, que ela está com uma infecção muito forte de urina, né? Uma infecção de rim. Ela precisou tomar remédio forte, precisou ir para o hospital. Queria pedir oração para que Deus pudesse estar curando ela dessa infecção. Em nome de dessas dores Jesus. que ela vem sentindo faz uma semana já. Meu Deus. Ah, O nome dela é Cidinha. muito grato, irmã Cidinha. Amém. Muito Obrigada. grato. Renata, muito grato. Deus abençoe. Débora também. Débora, tá tudo bem? Também. Tudo bem, graças a Deus, ela está escutando aqui comigo. Amém, Jesus. Irmã Luzinete e irmão Alexandre Bonetti, por gentileza. Amém, Pai Senhor. Tudo Ao bem? Senhor Jesus. Gostaria de agradecer a Deus por mais uma semana, onde a gente está cultuando ao Senhor. Mais uma semana que passou, né? Agradeço. Aleluia. E Sim. também peço oração pela nossa família, por um projeto que a gente tem em nosso coração, que o Senhor Senhor. possa fazer esse Oh, aleluia. querer dele. E também a gente pede pelo Brasil. Amém. Deus abençoe. Muito grato, Lu, muito grato. Amém. Então, irmã Mieco, por gentileza. Temos que agradecer a Deus, né? E orar pelas pessoas ausentes hoje, Simone Caoro, Anderson e Keiko, que estão ocupados, não poderão participar do culto. E principalmente ao culto de quinta-feira, né? E quarta-feira no Brasil. E agradecemos a Deus por esse culto de domingo também. Amém. Então, agradecidos ao Senhor e sempre buscando a presença do Senhor para estar conosco, porque, como está na palavra, a minha graça te basta. A presença do Senhor nos é necessária e também nos é suficiente. Mais uma vez, reiterando, então, os nossos pedidos, os pedidos de oração daqueles irmãos que não puderam estar conosco. O Júlio Caoremura, sua esposa, seu lar, a sua família, assim como a irmã Renata já acrescentou, mas em favor do irmão Melvin, que tudo ocorra segundo o querer e a vontade do Senhor e que ele possa estar retornando em paz. Também pela irmã Sato, que não está conosco, e ao Anderson e a Keiko, que foram na casa do tio dela, aquele irmão que foi operado e que, como eles não têm muito tempo de visitá-los, o horário mais favorável que eles encontraram, então, foi nesse domingo, porque eles têm um horário de trabalho dificultuoso, difícil, que é uma semana de dia, uma semana de noite, alternado o corpo realmente. Mas agradeço ao Senhor também por todos esses que não puderam estar conosco. A irmã Cristina, a irmã Ana Cristina, que tentou estar conosco, mas sem Wi-Fi ela não consegue fazer nada. Então, vamos talvez encontrá-la no próximo domingo para que possamos estar sendo de alguma ajuda, de algum auxílio para ela, para que ela possa retornar então com o seu sistema de comunicação e que possa estar se juntando a nós através deste Messenger. Amém? Ó Deus Santo, ó Deus amado, Tu és aquele que criaste todas as coisas, e todas as coisas estão debaixo do Teu querer, da Tua vontade, do Teu controle, da Tua autoridade. Tu és Deus maravilhoso. Pela bênção,
e que não tem deixado faltar o alimento e o pão de cada dia. Na solução da dificuldade e do problema, ó Pai amado, Tu estás no controle. Nós te agradecemos e te pedimos a Tua presença na vida do irmão Nishimura, que o Teu Espírito Santo esteja completando a obra na vida deste casal, para que possam estar alegres de estar na Tua casa, que possam estar alegres de estarem conosco, para ouvir a Tua palavra, no nome de Cristo Jesus. Por aquele amigo dele, ó Senhor, que o Senhor esteja ali, que a Tua palavra possa chegar até aquele homem, que ele possa ser renovado, restaurado pelo Teu Espírito Santo, ó Senhor, possa compreender que necessita e carece da salvação que há somente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós te louvamos e te agradecemos por este casal. Também pelo irmão Melvin, a sua esposa, que está conosco, que o Senhor esteja abençoando a tua filha, que ainda em fase de adaptação, que o Senhor esteja abençoando esta tua serva, assim como a Débora, no seu local de estudo, ali, que o Senhor continue com ela, dando esta alegria e que ela possa, Senhor Pai, estar conhecendo novas pessoas e que possa falar também da salvação que há em Cristo Jesus. Nós te pedimos esta presença tão preciosa. Ajuda, guarda também, Senhor meu Pai, o teu servo que lá está, o irmão Melvin. Mas nós te pedimos, Senhor meu Deus, especialmente em favor da mãe da nossa irmã Renata, que o Senhor sabe e conhece os desejos do coração daquela tua filha. E que, Senhor meu Pai, a tua palavra não voltará vazia, mas com certeza tu és aquele que sara, que cura, que renova, que restaura, que restabelece e que dá vida e vida em abundância. E nós te louvamos e te agradecemos no nome de Cristo Jesus, porque sabemos que esses teus filhos te servem com alegria. Também, ó Pai amoroso, no nome de Cristo Jesus, pela irmã Sato, que não está conosco, que o Senhor ali esteja abençoando, guardando, protegendo o seu local de trabalho e que ela possa estar tendo esse discernimento necessário sobre os ataques do inimigo que vem sobre ela diariamente. É no nome de Cristo Jesus que nós te pedimos, ó Senhor amado, por esta presença ali naquele lugar. A nossa irmã Luzinete, Senhor meu Deus e Pai, que tem esse desejo ardente no seu coração de dar uma solução, de dar um melhor conforto, de uma melhor vida ao seu pai, à sua mãe, que já estão de idade, já não se podem locomover. Que o Senhor esteja ali abençoando aquele lar, que tudo está no teu controle, nós sabemos, e continuamente esses teus filhos têm entregue em tuas santas mãos esta dificuldade, este problema, esse intento, esse desejo e este propósito do coração deste casal. Continua a estar com seus filhos também, Senhor meu Deus e Pai, com seu esposo, irmão Alexandre Bonetti, e que o Senhor esteja ali abençoando a cada um dos familiares dela. Também nós te pedimos, e também no nome de Cristo Jesus, pela nossa nação, que o Senhor esteja abençoando o nosso país, guardando, protegendo os teus servos que lá estão, porque sabemos que os dias são difíceis. Também neste país, as autoridades constituídas possam ter discernimento e sabedoria para conduzir esta nação. E é no nome de Cristo Jesus que nós te pedimos, ó Deus Santo, não porque merecemos, mas porque nós confiamos nesta presença maravilhosa. A cada um desses nomes aqui mencionados, estende as tuas bênçãos a cada familiar, aos nossos familiares, aos familiares da irmã Mieco, aos familiares que estão distantes, aos familiares que estão próximos, aqui nesse país, que o Senhor também esteja concedendo esta graça maravilhosa e a tua palavra, com certeza também não voltará vazia. Por isso, usa-nos, Pai, como vasos de honra em tuas santas mãos. Pelos familiares, meus familiares, que estão no Brasil, que o Senhor esteja ali abençoando, não somente os que estão no Brasil, mas em outras partes que nós sabemos, que esses familiares possam ser por ti abençoados. A nossa irmã Bianca, ó Senhor, meu Deus, que tem estado no culto de senhoras, que o Senhor abençoe ricamente. E todas aquelas irmãs que têm colaborado e contribuído com a irmã Mieco, às quintas-feiras, nós te agradecemos, Pai, e te pedimos continuamente, dai a tua vitória a essas tuas filhas, porque têm estado na tua presença. Nossos irmãos que estão distantes, ó Senhor,
que o Senhor também esteja visitando eles nesses cultos, nessas reuniões de oração, para a honra, louvor e glória do teu nome santo. Nesta noite, te pedimos, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, porque participamos com alegria, discernindo o corpo e o sangue de Cristo Jesus, e que seja sempre esta reunião para a honra, louvor e glória do teu nome santo. É no nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos e te pedimos por todos esses. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Algum pedido que foi esquecido, podemos reiterá-los mais ao final. Então, vamos ao nosso texto para nos lembrar, então, deste mandamento do Senhor, que é para não sermos nem morno e nem frio. Com certeza, devemos ser uma pessoa ativa, uma pessoa confiante, né? Porque sabemos que o Senhor sabe e conhece o nosso coração. Então, pessoas mornas, normalmente, são pessoas que não possuem o avivamento e o poder necessários para viver uma vida dirigida totalmente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que concede este avivamento e este poder para que a pessoa possa viver uma vida totalmente dirigida pelo Espírito Santo em que nós habita. Deve entregar-se. Então, a pessoa que Jesus disse que são pessoas mornas, se for ler o texto inteiro, nós vamos ver que são pessoas que não tinham esse poder. Por isso que, quando buscamos um avivamento, devemos buscar o avivamento para fazer o quê? Para nos dar muitos anos de vida? Não. Para nos dar poder para proclamar a palavra, porque foi o que aconteceu no livro de Atos. Então, poder para proclamar o evangelho. Eles estavam com medo, então se abrigaram dentro de uma casa com medo, e ali foram cheios do Espírito Santo e saíram da casa proclamando, sem se importar com o que poderia advir desta ousadia que eles receberam para proclamar a palavra. Então, muitas vezes, podem ser cristãos passivos. Também, o que é um cristão passivo? Quer dizer, um cristão morno é um cristão passivo. E o que é um cristão passivo? É aqueles que não se preocupam com as necessidades dos outros. É aquele que não quer saber, não se interessa das necessidades dos outros. Dos outros não quer dizer dos familiares, primeiramente dos familiares. Então, aqueles que se preocupam primeiramente com os familiares. É um mandamento bíblico. Não é eu procurar minimizar o sofrimento dos que estão longe, os que estão distantes, e de deixar a minha família sofrendo, ou os familiares sofrendo, ou os parentes. Então, é aqueles que são passivos. Faz de conta que nada está acontecendo, não estão preocupados se eles foram operados, vão ser operados, foram sarados, ou deixaram de ser sarados. Então, ele se o problema foi resolvido ou deixou de ser resolvido. Então, esse que é um cristão passivo. E cada vez que ele se torna mais passivo, ele se torna cada vez mais morno. Até que chegam ao ponto de congelar. Então, são os cristãos frios, como Jesus classificou ou disse. Então, alguns preferem não proclamar a verdade por meio de perder as amizades. Então, essa é uma das características também do cristão morno. Ele não quer perder os amigos, ele não quer perder as amizades. Muitas vezes, boas amizades. Mas essas amizades têm que ficar em segundo plano. Se eles vão gostar ou não
de ouvir sobre a palavra de Deus, não sou eu, não é nenhum de nós que vai saber isso, se assim a gente não proclamar. Vamos proclamar. Se ele não gostar, é por conta dele. O meu dever é proclamar a palavra. Então, muitas pessoas, ou alguns, ou muitos, então, preferem não proclamar a palavra de Deus, por medo de perder algumas amizades, até muitas vezes importantes e antigas, o que hoje em dia é algo precioso, mas não é tão precioso essa amizade quanto a salvação que Cristo Jesus concede a nós e a eles. Proclamar a palavra também é uma forma de não se acomodar. Alguns já não sentem alegria quando escutam sobre a vida de Jesus. Não, nada move eles. Eles estão assim num estágio letárgico, algo parado. E se falar sobre a vida de Jesus, nada acontece. Outros também não se alegram quando da presença e da manifestação do Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo se manifesta, mas ele ainda acaba até murmurando. Claro que eu estou dizendo da manifestação do Espírito Santo, não da manifestação da alegria da pessoa, e não tem nada a ver com o Espírito Santo. A pessoa pode ficar alegre e se manifestar, como se manifesta em outras partes do mundo e não dentro da igreja. Então, precisamos discernir. Então, se é realmente a presença e a manifestação do Espírito Santo, porque quem tem o Espírito de Deus sabe discernir, ele deve, então, se alegrar. Só que muitos, infelizmente, não fazem desta forma. O cristão morno também é geralmente inconstante na caminhada cristã. Por que ele é inconstante na caminhada cristã? Porque muitas vezes ele ainda é um cristão imaturo. Não foi suficiente a leitura da palavra, o conhecimento que ele tem. Ele ainda está inconstante na caminhada cristã. Ou seja, por exemplo, tem momentos que está louvando a Deus na igreja, com alegria. Claro que estamos falando de cristãos, não estamos falando de não cristãos. Tá? Então, tem momentos que ele está com muita alegria, louvando a Deus, mas tem hora, então, que ele se envolve com aquilo que não agrada a Deus. Então, sai da igreja e vai fazer alguma coisa que não agrada a Deus. Não deve ser desta forma, porque se eu louvo a Deus com alegria 20%, nem 20% do meu tempo, nem muito menos isso, 2% do meu tempo, e depois eu vou fazer 98% e eu vou fazer aquilo que não agrada a Deus. Isto vai levando cada vez mais a pessoa se afastar do Senhor. Então tem dias também que essa pessoa se alegra em falar do amor de Jesus, do amor de Deus, está muito cheio de alegria, do Espírito falando com ele, mas tem dia que ele está feliz fazendo fofoca. Então, infelizmente, existe isso, nós já vimos isso e continuará tendo sempre esse tipo de pessoas. Então, uma hora se alegra em falar do amor de Deus para as pessoas, Jesus é bom, ele salva, cura, renova, restaura, amém, glória a Deus. Mas no outro dia fica metido em roda não de escarnecedores, mas roda de fofoca. Sai fora, faz outra coisa, senão vai continuar cada vez pior na mornidão. E é o quê? É ser morno. O cristão morno também costuma mudar de igreja. Por que ele costuma mudar muito de igreja? Hoje mesmo nós ouvimos de uma irmã que ela deixou de estar numa igreja e vai estar congregando numa outra igreja. Não tem nada a ver com esse tema aqui. Isso é possível? É possível. Se você vai na igreja e ele começa, o pastor, a igreja começa a mudar a doutrina e começa a pregar algo que não é bíblico, ou a igreja muda ou você sai da igreja e vai para uma igreja séria. Não é isso que eu estou falando. É aquela pessoa que facilmente fica descontente com a liturgia da igreja. O que acontece com a igreja, isso que se chama liturgia. Então ela não gosta. Hoje o coral cantou, mas não estava bom.
O pastor pregou, mas ficou contando muita historinha, e etc, etc, etc. Que são vários os motivos. Aí ele fica descontente. Também existe aquela parábola que Jesus falou sobre a semente no caminho. É mais ou menos isso também. Essa pessoa que fica descontente, que Jesus disse que não tem raiz em si mesma. Tá? Aí ela, então, vai para outra igreja atrás de novidade. Ou seja, ela não vai na outra igreja por causa da palavra, da doutrina, como aconteceu com essa pessoa que hoje conversamos. Mas sim, ela muda de igreja porque não está muito bem, não está contente com nada, com atos que ocorrem dentro da igreja, não é com a doutrina, não é com a integridade da igreja. Também é uma pessoa inconstante nisso. O cristão morno também mistura, né, a verdadeira doutrina com as ideias do mundo. Então, o cristão morno não entende, porque ele não tem base. Vem um testemunha, não sei, de alguém, para não falar o nome, para não ofender ninguém, e começa a falar uma doutrina e ele acaba acreditando. Então, ele acredita em tudo que ele ouve. Só que não tem fundamento, não tem base. Em vez de ler a palavra, porque a palavra que deve ser a base do nosso, o pilar das nossas ideias e daquilo que nos leva a caminhar. Então, essas pessoas, então, muitas vezes vão através, sabemos que ultimamente existem igrejas, existem pessoas que estão misturando a verdadeira doutrina com ideias do mundo para deixar as coisas bem mais fáceis. Aí aquela igreja é muito tradicional, muito velha, muito retrógrada, muito antiga, ele já quer mudar de igreja, quer ir para uma mais moderninha. Não tem isso na palavra de Deus. Nem essa palavra moderna não deve ter na palavra de Deus. Não sei, mas parece que não. Então ele crê na salvação e no novo nascimento, mas continua praticando aquilo que ocorre no mundo, ou seja, as atividades, aquilo que o mundo gosta também. Então, está errado. Não. Se ele crê na salvação, se ele foi nascido de novo, ele crê no novo nascimento, se ele realmente foi nascido de novo, ele não vai continuar praticando as coisas do mundo. Não de maneira nenhuma. Então, este é uma pessoa morna. Às vezes, dá mais valor para as coisas perecíveis do que das coisas celestes, das coisas celestiais. Então, as coisas celestiais, as coisas invisíveis, são sempre devem ser sempre a nossa prioridade. Fazemos as coisas do mundo, vamos ao trabalho, vamos ao supermercado, isso são coisas deste mundo, coisas perecíveis, como os objetos que nós utilizamos e que devemos de vez em quando trocar. Um produto eletrônico quebrou, eu tenho que trocar, isso são coisas perecíveis, mas elas são secundárias. A palavra de Deus ainda é mais importante do que todas elas. Então, ama mais o mundo do que a salvação. De forma nenhuma, ainda está bem longe de ser um crente maduro e um crente e um cristão, como disse Jesus, quente. Está de frio para morno, caminhando para frio, ou seja, está caminhando de marcha ré. Então, ainda não decidiu que lado ele quer ficar. Não sabe se fica com Jesus ou se fica no mundo. Isso existe aí um ditado popular bem famoso no nosso Brasil, né? O crente que está com o pé de um lado e o pé do outro. Então, o Senhor não quer que sejamos, de forma nenhuma, uma pessoa morno espiritual. E sim que tenhamos uma vida definida em sua gloriosa e santa presença. Então, nós sabemos que quão duro e quão doloroso vai ser
para aqueles que se enquadrarem neste versículo 16, porque não és frio e nem quente, então estou a ponto de vomitá-lo, e diferentes versões, vou vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, porque esse tipo de pessoa, esse cristão morno, causa náuseas. As irmãs que já deram à luz sabem o que é ter náuseas e o que é essa ânsia de vômito. Então, muito perigoso para aquele cristão que está caminhando nessa direção. Então, o Senhor não quer que nenhum de nós seja desta forma, mas devemos ser cheios do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, vivendo uma vida de santificação e comunhão com Deus e com os irmãos. Certo? Então, isso é bem importante na nossa vida. Dois requisitos: santificação e comunhão com Deus e com os irmãos, independente da denominação, independente se ele me agrada ou se não me agrada, se me desagrada ou não me desagrada. É irmão em Cristo? A minha preferência é para ele do que para aqueles que não são. Eu faço dessa forma. Posso estar errado, mas creio que não. Então não podemos estar desatentos à voz do Senhor. É o Senhor que está falando ou é o homem que está falando? E o Espírito Santo que nos mantém, é o Espírito Santo que nos mantém em comunhão com o Senhor. Então, estamos falando de avivamento ultimamente, e o avivamento vem através do Espírito Santo. E ele é que nos vai manter em comunhão com o Senhor, ele não vai nos deixar nos afastar. Então não podemos ser frios espiritualmente, rejeitando a Cristo. Então esse já é frio, esse já é gelado, já está indo para o Ártico. Também nem indeciso. Chegou a vez de cada um de nós, como nós dizemos, levantar a mão e aceitar a Cristo Jesus. Sim, então não vamos rejeitar. Vamos nem ficar indecisos. Em vez disso, nós devemos ser quentes e fervorosos pelo zelo espiritual, pelas coisas de Deus. Fervoroso, quente, fervoroso. Nada de morno. Ou então frio de uma vez, que assim já vai para outro lugar que não o céu. Então devemos ser quentes. Não estou falando nada de manifestação humana. Nada disso. Manifestação humana não entra aqui. Aqui é a manifestação que o Espírito Santo concede. Então, essa é uma grande diferença daqueles que muitas vezes pensam que é manifestação espiritual e não é espiritual, é da própria pessoa. O que não tem nada de mais a pessoa expressar algo com uma alegria indizível. Mas se não é espiritual, não tem avivamento, ela vai continuar morno do mesmo jeito. Então, um cristão morno é aquele que serve a Deus, mas com um pé no mundo. Então, essa é uma conclusão mais ou menos que podemos gravar. Ficando sempre indeciso entre servir totalmente a Deus ou usufruir da concupiscência do mundo. Ele fica indeciso, ele quer aproveitar as iguarias aqui do rei. Então, não. Deixa as iguarias do rei e come verdura, como fez Daniel. Então, ficando sempre, sendo sempre uma pessoa decidida. Não, eu vou decidir que eu vou seguir esse caminho. Meu amigo não gosta, tira ele do seu sistema de relacionamentos. E é melhor não ter nenhum amigo do que ter amigos e a cada um de nós se desviar do caminho. Não. Então, essas pessoas sabem que uma vida mundana é castigada por Deus, mas mesmo assim gosta da prática do pecado. Então, domingo passado eu falei daquele que peca. Pecadores somos todos nós. A Bíblia nos ensina que todos somos pecadores. E aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E é verdade, né? Todos nós temos pecado, mas nós não temos prazer na prática do pecado. Nós não vivemos na prática do pecado. Isso é diferente.
Então, existem pessoas que sabem que a vida mundana é castigada por Deus, mas mesmo assim gosta da prática do pecado e não se preocupa de forma nenhuma, em vez de viver na vida do pecado, ele não se preocupa em ser um vaso de honra nas mãos do Senhor, ser usado pelo Senhor e, através da vida dele, expressar a glória de Deus. Então, esse deve ser, evidentemente, o nosso maior propósito. Expressar a glória que é de Deus, não é nossa, através daquilo que fazemos. Muitas vezes tem pessoas que já estão confundindo o cristão com o não cristão, já está tudo igual. Tinha que ser completamente oposto, mas infelizmente ocorre com muitas pessoas. Então, o que fazer então? Já que o nosso tema é como não ser um cristão morno. Evidentemente, buscar a presença do Espírito Santo, que nos pode reavivar. Não é avivar. Avivar é o que está escrito no livro de Abacuque. Lá está escrito aviva, ó Senhor. Não está escrito reaviva. Está escrito aviva. Aqui é reavivar, porque a pessoa uma vez já foi avivada pela presença do Espírito Santo, mas deixou o Espírito Santo em segundo plano e foi caminhando para a mornidão, para a frieza espiritual cada vez maior. Então aqui devemos, cada uma dessas pessoas, e nós também, porque a palavra de Deus diz, aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia, ou seja, fique esperto, porque pode cair também, e caminhar pelo mesmo caminho que outros já foram. Então, buscar a presença do Espírito Santo, que pode nos reavivar, e somente ele pode. Também, um outro pré-requisito é ler, e não só ler e meditar na palavra de Deus com frequência. Não é só de domingo às 11 da manhã, ou às 6 da tarde, ou qualquer horário. É ler e meditar na palavra com frequência, colocar uma frequência, algo que se torna frequente, é igual tomar um remédio. Deixa de tomar um dia e depois toma o outro e acha que o remédio vai fazer o mesmo efeito. De forma nenhuma. É só trabalhar no hospital, que não é o meu caso. Então, ouça a palavra, é o que estamos fazendo agora. Vocês, e como eu, então nós estamos ouvindo a palavra, proclame a palavra, fale da palavra. O que é que Paulo disse para Timóteo? Proclame a palavra. Não falou para proclamar modernidade. Proclame a palavra, em tempo e fora de tempo. Ou seja, também que o nosso ouvinte gostou ou não gostou, não está debaixo do nosso querer. O Senhor é que zela e vela pela palavra dele. E, com certeza, também devemos estar motivados, sempre com esse desejo de levar esta palavra. Assim, o caminho para ser um cristão morno ficará mais difícil. Orar sempre, com certeza, esse é o segredo de toda a vida cristã. Orar sempre, para que o Senhor nos renove ao passar dos anos. Então, nós sabemos que isso é perigoso. Com o passar dos anos, ele já sabe todos os versículos, ele já sabe o que o pastor vai pregar, quando falar sobre a parábola da videira, ou qualquer outro texto. Então, isso leva a uma mornidão. Ele perde o entusiasmo, como se a palavra de Deus fosse uma única só. Não. Ela é viva e eficaz, por isso que se chama viva, que vai trazer sempre uma nova dimensão na palavra do Senhor para cada um dos ouvintes. Ainda que o texto seja o mesmo, sempre falamos os mesmos textos. Claro que poderiam ser outros, mas muitos falam sobre o mesmo texto. Então, não deixar que esta palavra, que esse conhecimento pré-adquirido com o passar dos anos leve a pessoa a não dar a devida atenção à palavra de Deus, que vai se tornar um cristão apático. A prática da palavra e a perseverante oração leva-nos ao quebrantamento. Então, a prática da palavra. Leia a palavra. Não entendeu? Medita na palavra. Persevere em oração, continue em oração até que o Senhor responda. Isso vai levar ao quebrantamento, ou seja, não vai, com certeza vai tirar o nosso eu e o Senhor vai trabalhar mais.
sejamos inteiramente submissos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este também é outro ponto importante. Submissos a Ele. Ele falou, eu tenho que obedecer, porque Ele é o nosso mestre, o nosso Deus soberano. Então, somente Deus pode nos reavivar para podermos praticar os seus mandamentos e fazer a sua obra. É desta forma. Então, Deus nos reaviva e nos faz aptos para fazer a obra. Aquele que começou a boa obra em você vai terminar até aquele dia, ele vai cada vez mais fortalecer. E também para podermos ser vasos de honra em suas santas mãos. E assim expressar aos outros a glória de Deus. Não posso fazer nada. Ele está iniciando. O que eu posso fazer agora? É uma Maria, vai sair fora agora. Então, Então, que nós possamos, evidentemente, saber que orar, buscar ao Senhor e estar sempre atento à voz do Senhor. E que possamos ser vasos de honra em suas santas mãos. No nome de Cristo Jesus. Então, hoje vamos aqui à Santa Ceia. Irmã amigo, por gentileza. Não é isso, Mico. Ai, Senhor Jesus. Então, hoje nós temos a nossa Santa Ceia do Senhor. E, desta forma, vamos ler no livro de Coríntios. Onde eu peguei a minha Bíblia agora sim. Mas, vamos aqui. Então, no capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, recebeu e da forma que recebeu, entregue a palavra de Deus. Este deve ser também um item importante para não ficarmos mornos. Receber e entregar o que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Ainda no versículo 23. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, a palavra do Senhor nos diz que é para fazer isto. Fazer isto o quê? Então, este pão, que para nós representa o corpo de Cristo. Então, partir este pão e dar graças. Todas as vezes que fazeres isto em memória de mim. Porque semelhantemente, modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Então, são vários versículos, mas vamos aqui nos lembrar desses. Então, anunciar a morte do Senhor e anunciar que ele voltará. Amém. Cristo voltará. Ao ascender nos prometeu. É um hino muito bonito. Então, vamos antes cantar uma estrofe do nosso hino 391. Desculpa, 301. Cristo já vencerá. Cristo já nos preparou. 1, 2, 3. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém? Então, aqueles que têm o pão em suas mãos, partimos o pão. Amém? E vamos participar juntos. Que o Senhor, ó Senhor, a cada um desses teus santos que nesse momento possam estar tendo um pão, um pedaço de pão em suas mãos. Ó Senhor, nós cremos
para cada um desses que discernem o corpo de Cristo, possam participar com alegria, sabendo que este é o corpo de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que foi pregado naquela rude cruz em nosso lugar. Te damos graças, te louvamos e te agradecemos, ó Deus e Pai, pelo sacrifício vivo do teu Filho Jesus Cristo em nosso lugar. Te louvamos e te agradecemos e te pedimos, no nome de Cristo Jesus, o perdão de todas as nossas falhas, os nossos erros, as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas transgressões diante de ti, ó Deus justo, santo e bom. E o Senhor é aquele que nos renova e nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. Amém. Participamos juntos? Amém, Jesus. Louvado é o teu nome santo. Te bendizemos, te agradecemos e te louvamos, ó Deus e Pai. E louvamos o teu nome com segunda estrofe. 1, 2. Eis discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém, Senhor. Semelhantemente, da mesma forma que ele fez com o pão, ele tomou, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é uma nova aliança, uma aliança perpétua, uma aliança eterna, uma aliança que jamais será substituída, porque Cristo Jesus foi ele que, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, nos redimiu. Ele é o nosso Redentor, é aquele que pagou o preço de todos os nossos pecados. E nós, nos lembrando daquele sangue precioso carmesim derramado em nosso favor, nós participamos desse cálice. Em nome de Cristo Jesus, Pai amoroso, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Amém. Participamos juntos, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, Salvador Jesus, nós te agradecemos, porque és um Deus sempre presente. É aquele que nos fortalece, é aquele que nos dá esta alegria e esta paz de estar na tua presença santa. Vamos louvar ao Senhor com o hino, o verso de número 3. 3? Não, 3. Ou é o 4? 4. Ok, 4. Breve Cristo vai descer. 1, 2, 3. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Aleluias. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluias. Te agradecemos por estas almas preciosas que têm estado conosco em mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Que possamos ser sempre, Senhor meu Deus, sal, a luz que brilha, ó Senhor, neste mundo de trevas, para levar a tua palavra, para confiar na tua providência divina, para que o Senhor esteja com cada um desses teus santos a cada dia da nossa vida terrena. Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos, não porque nós te agradecemos porque nós recebemos de ti tudo aquilo que não merecemos, mas é pelo teu amor, a tua misericórdia e abundante graça que pudemos estar aqui reunidos mais uma vez. Fica com cada um desses teus servos que puderam estar conosco, aqueles que não puderam estar conosco, guardando, protegendo e concedendo, Pai, o desejo e o intento de cada coração
que tem esse desejo de agradar a Ti, de ser vaso de honra em Tuas santas mãos, de proclamar a Tua palavra, de ser usado pelo Teu Santo Espírito. Ó Senhor, usa-nos segundo o Teu querer, a Tua vontade e o Teu justo e santo propósito. É no nome de Cristo Jesus que nós Te agradecemos e Te pedimos a Tua presença em mais uma semana. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneça com todos nós desde agora e para sempre. E nós dizemos amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe e guarde. Querendo o Senhor, estaremos juntos no próximo domingo, em nome de Jesus. Amém. Agradecer.